Pessoal, vamos falar de exame físico agora, tá? E o exame físico é uma parte importante, principalmente se você vai lidar com medicina esportiva, naquilo que são as atribuições relacionadas a pessoas que vão te procurar para melhoria do físico. E por que isso? Porque somente o que são dados clínicos, eles não vão sustentar por muito tempo aquilo que a pessoa entende como objetivo. Porque ela foi te procurar para ter uma melhoria física e se você errar o padrão de exame que você usa, você não consegue mostrar melhoria. E tem uma coisa que o paciente gosta, é exame. Ele confia mais no exame do que no espelho. E que em tempo, a gente também precisa reservar momentos para ensinar essa pessoa a olhar a si próprio de uma forma que ela tire de lado aquilo que são os critérios afetivos, ou seja, aquilo que é a forma dela reagir de acordo com as emoções vigentes naquele momento sobre a opinião que ela tem no físico dela. Lembra, quando tudo tá bom, você olha pro teu físico, tá ótimo, tá legal, assim, tô bem, tô super bem. Mas quando você não tá bem, a resposta de fato não é a mesma. Então, seguimos. Uma enquete rápida que a gente fez para os nossos pacientes aqui em 2018 ainda, vejam, um bom tempo atrás, 6 anos atrás, né, nós perguntamos para 50 pacientes novos, né, de acordo com a queixa principal, 41 pessoas queriam baixar o percentual de gordura. 33 pessoas queriam ganhar um pouquinho de massa muscular, mas não muito, porque ela tinha facilidade de desenvolver músculo. Apenas 12 localizaram verbalmente, sem mostrar, a gordura que elas queriam perder. Elas eram capazes de falar, eu tenho uma gordura em tal lugar ou em tal lugar, tá? E que queriam perder. Mas todas, praticamente, todas queriam perder mais barriga. E apesar de notarem o que eram os excessos de gordura, nenhuma delas fazia ideia o que faltava nos físicos delas. E isso é interessante porque quando a gente olha para as pessoas, observando elas, observarem-se no espelho, elas conseguiam localizar visualmente, mas não cognitivamente, aquela gordura que mais incomodava. Agora, nenhuma delas fazia qualquer correlação do que era a forma delas no espelho para aquilo que os números diziam nos exames ou nas avaliações físicas. E o que eu explicava para elas era o seguinte: pessoas têm formatos físicos diferentes, atribuições físicas diferentes, têm relações entre os segmentos musculares diferentes e têm proporções entre os segmentos corpóreos diferentes. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar, por exemplo, mulheres, 1000, com 16% de gordura, a mesma pessoa vai olhar para algumas que têm absolutamente o mesmo percentual que outras e vai achar que são físicos mais harmônicos. Vai achar, inclusive, que algumas estão até definidas, ainda que tenham 16% de gordura. E outras que, apesar de terem apenas 16% de gordura, estão acima do peso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o percentual de gordura, ele apresenta uma forma física diferente para cada pessoa que você examina. Então, percentuais de gordura não são itens comparáveis entre dois indivíduos diferentes. Você nunca deve, muito menos, deve encorajar uma pessoa a olhar e falar assim, olha, fulano de tal, ele está aqui nesse físico, esse físico é um físico de 11% de gordura. Porque você não saberá dizer como que essa pessoa vai se comportar fisicamente nesse mesmo percentual. E se você não sabe fazer isso, é muito ruim você trazer essa expectativa para a pessoa, porque uma vez que ela bate esse número, ela vai querer a satisfação que ela tem quando ela olha para aquele físico X que você mostrou para ela, apontando o que era o percentual de gordura que ela tinha na época. E olha que interessante esse trabalho de André Tchernov, né? A gente buscou rapidamente, né, o que fosse um trabalho sobre localização adiposa. O que vocês estão vendo aí nessas fotos, né, são ressonâncias magnéticas feitas com cortes, tomografias computadorizadas feitas com cortes na mesma área, na mesma altura da coluna vertebral. E André Tchernov e os outros pesquisadores tiveram o cuidado de procurar pessoas que tivessem praticamente exatamente a mesma gordura corporal, 27,5 quilos. Dessas pessoas que tinham 27,5 kg de gordura corporal, eles conseguiram pessoas com formas muito parecidas. Então, por exemplo,
todos os pesos dessas pessoas estão ao redor dos 65 quilos, exceto uma, 70. A altura delas é muito semelhante. Todas estão entre 1,61 m e 1,57 m. O percentual de gordura também está muito parecido, entre 24 e 27 kg por metro quadrado. E a circunferência abdominal também está muito parecida, entre 103 e 93 centímetros. Uma variação só de 10 centímetros. E olha que interessante o que esse artigo do Andrei Chernoff mostra e acaba nos ensinando. Que uma variação que exista em relação à área do tecido adiposo, ela tem modificações muito grandes entre indivíduos que tenham a mesma gordura corporal. Então, desde 48 centímetros quadrados de área de tecido visceral até 130 centímetros quadrados de área de tecido de gordura visceral. E o que nós percebemos, quando nós olhamos as imagens, é o que vocês podem ver, por exemplo, no contraste do que é esse tecido cinza mais claro, não o branco do osso, mas esse cinza mais claro, que é a gordura visceral, ela é inversamente proporcional à gordura subcutânea. Então a gente pega a primeira foto, onde o paciente ou o indivíduo em questão, ele tem 48 centímetros quadrados de área de gordura visceral. Ele tem bastante tecido celular subcutâneo. Agora, quando nós olhamos o outro indivíduo que tem 130 centímetros quadrados de área de gordura visceral, você percebe que a gordura subcutânea ela não é tão predominante assim. E os métodos que nós vamos ter para avaliar isso? Bom, a gente tem a priori 4 métodos que são os mais usados nas clínicas que fazem avaliação física. O DEXA, que é o padrão ouro, inclusive para artigos científicos, então a gente sempre tende a confiar mais na densitometria quando olhamos artigos que usam ele como método de avaliação do perfil corporal. O BodyPod, que dá uma informação um pouco mais pobre, porque ele não localiza essa gordura, né? Ele simplesmente mostra um percentual. E o que é interessante, se você está falando só de percentual em absoluto, a bioimpedância, que muita gente chama de balança de bioimpedância, mas na verdade, né, é um aparelho que faz uma corrente elétrica correr através do seu subcutâneo para estimar, através da reactância e da resistência, o que é o seu percentual de gordura. O adipômetro, que é um aparelho muito interessante e é a nossa prática aqui na clínica. E finalmente o ultrassom, que é uma forma um pouco mais avançada da gente descobrir o que é a tela subcutânea e que tem sido cada vez mais interessante na nossa prática, porque ele é um aparelho que consegue medir não só a espessura da tela celular subcutânea de gordura, mas ele também mede o que é a espessura do tecido muscular. Mas vamos ver um a um.